Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou indo bem, fazendo uma série de coisas, uma série de atividades, né? E assim, inventando moda. Voltando a trabalhar, é claro que quando a gente volta a trabalhar, ainda mais eu que fiquei 15 dias sem fazer as coisas, eu estou meio ainda pegando no tranco. Então, às vezes, a gente fica meio devagar. Então, hoje eu me enrolei um pouco, então não pude preparar a apresentação, aquela arte que eu faço para chamar, né? Mas estamos aí, nós estamos fazendo tudo dentro do possível, né? Eu tenho tentado desenvolver umas coisas, né? E uma delas, assim, vai ficar interessante. Eu depois vou ver como é que eu mostro ela para vocês. Mas é um projeto longo. Quando eu falo longo, é longo. Tempo. Põe tempo nisso, tá? Mas isso é assim mesmo. Coisa de vida na igreja é longa. Eu hoje não tive tempo sequer de ler qual foi a leitura de hoje, né? Eu sei que hoje é dia de São Barnabé, apóstolo. Mas eu não sei qual vai ser a leitura que nós vamos fazer, né? Rapidinho aqui eu estou dando uma olhada, já vi que é Mateus, é o discurso apostólico, né? Isso aí dá pano para manga, né? Então, assim, e eu estou vendo aqui as coisas, né? Desse meu planejamento, né? Então, daqui a pouco a gente vai começar, né? Mas estamos nós organizando as coisas, fazendo, preparando, né? Mas isso aí é outra história, né? Só um minutinho. Entrou alguém? Quem foi que entrou? Ô, Gracinha, boa noite, paz e bem. Tava comentando, Gracinha, hoje foi um dia muito corrido, mas deu 19h35, tá na hora. Vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciais, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão.
porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Lena entrou. Boa noite, Lena. Paz e bem. Sabe, pessoal, essa passagem faz parte do chamado discurso apostólico, né? É uma parte conhecida, uma coisa muito relacionada, né? Mas aqui eu acho que a gente precisa fazer uma leitura cuidadosa desse texto. Porque se a gente não lê com cuidado, a gente acaba ignorando algumas coisas. E ignorar essas coisas, às vezes, é muito ruim. E por isso é importante que a gente, dentro de alguma realidade, a gente, vamos dizer assim, compreenda melhor isso aqui. Então, vamos tentar entender algumas coisas, né? Ô, Cadu querido, boa noite, paz e bem. Né? Lena tá falando, boa noite, paz e bem. Obrigado, Lena. Então vamos entender. Esse é o discurso que Jesus faz, porque no Evangelho de Mateus faz 4 grandes discursos. Boa noite, paizão, paz e bem, diz o Cadu. Boa noite, querido filho. Dá um beijo nas suas mulheres, nas duas, tá? Cadu tem 2 mulheres? Tem, pessoal, a esposa e a filha. E olha que ele é louco pelas 2, é louco de paixão pelas 2. Bom, vamos lá. O Evangelho de Mateus é organizado em 4 grandes discursos. Né? Um famoso é o sermão, o discurso da montanha, e o outro é esse, que alguns chamam de missionário, outros chamam de apostólico. O nome que você quiser dar tá bom. O que é importante a gente entender é que, por exemplo, o Sermão da Montanha fala, vamos dizer assim, essencialmente sobre como nós devemos nos comportar enquanto pessoas. Enquanto esse sermão falaria mais sobre como nós devemos nos comportar como igreja. E aqui eu quero deixar muito claro, eu estou falando da realidade eclesial, não da realidade eclesiástica. Bernardo, não entendi. Qual a diferença? Eclésia, eclesial. Quando eu estou falando de eclesial, estou falando da igreja, do povo de Deus, tá? De nós que estamos caminhando nesse mundo, daqueles que estão padecendo, da igreja padecente no purgatório e da igreja triunfante no paraíso. Ou seja, estamos falando das pessoas, do povo. Se eu falar de uma situação, de uma realidade eclesiástica, eu estou falando de uma visão de instituição. Então, na situação eclesiástica, né? Ô, Natanael, boa noite, paz e bem. Natanael, você fez aniversário ontem, Natanael? Se foi, parabéns. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma realidade eclesiástica, nós temos aqui um grupo de leigos e um membro do clero. Entre esses leigos, o Natanael é um ministro, né, um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. E eu sou um ministro ordinário da Sagrada Comunhão.
Nenhum dos dois é ministro da Eucaristia, porque só os presbíteros e os episcopos são ministros da Eucaristia. Então estou estabelecendo uma situação institucional, cargos, hierarquias. Isso é uma visão eclesiástica. O discurso apostólico fala sobre a visão eclesial. Vamos falar claramente, Jesus não viu uma igreja de autoridade, de postos e posições. Ele só tinha discípulos e discípulas. Nenhum cargo dentro da igreja, nenhuma posição, nenhuma hierarquia foi criada por Jesus. Elas surgem com o tempo. Sim, é verdade, para ajudar a organizar as coisas, para dar alguma estrutura, sim. Mas a ideia da estrutura não é propriamente o projeto do reino dos céus. E aí a gente pode começar aqui vendo algumas coisas. Primeiro, Jesus fala aos seus discípulos, ou seja, discípulo e discípulo, é todo mundo igual. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. É muito interessante que no Evangelho de Mateus se usa o reino dos céus. E é claro, porque para o judeu da época falar em reino de Deus era assim arrumar uma encrenca assim, sem precedentes. Ia ser uma briga de foice daquelas. Tá entendendo? Ia ser um negócio que eu acho que ia dar até sangue se você não tomasse cuidado. E aí, mas ele já faz o anúncio do reino. Cá entre nós, isso é muito interessante. Porque quem anuncia o reino na Bíblia são os profetas. Os profetas não são os adivinhos. Os profetas fazem duas coisas na Bíblia. Eles anunciam o reino e denunciam os erros. Então, quando Jesus mostra a sua igreja saindo, olha aí, igreja em saída, Papa Francisco, né? Saindo pelo mundo, ela sai anunciando o reino. A igreja tem uma dimensão profética de anunciar o reino dos céus. E tem que ter a dimensão profética de denunciar os erros. Isso é muito importante. Não existe uma realidade pela metade. Não existe meio profeta, não existe meia igreja, não existe meio membro da igreja. Então aqui está muito claro. E aí é muito interessante os sinais que Jesus manda seus discípulos fazer. Curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Sabe, pessoal, esse texto foi escrito para judeus. Expulsar demônio e ressuscitar morto é algo que só Deus pode fazer. Quando ele manda que os seus discípulos façam isso, ele está dizendo algo que muitos ali estranharam. Muitos, peraí, como é que é? Eu não posso fazer isso. E aqui tem uma dimensão que às vezes a gente tem que entender. Por que Jesus mandou fazer esses sinais? Para mostrar que ele é Deus. E que sendo Deus e sendo homem, ele transmitiu à sua igreja atos divinos. Através do Espírito Santo nós podemos realizar atos divinos. Então, por exemplo, esse mês eu devo batizar crianças. Se tudo correr bem, eu devo batizar crianças. Né? Não pude batizar mês passado por causa da cirurgia de catarata, mas esse mês eu devo batizar.
Bernardo, quem batiza é Deus. Como é que você estará batizando? Eu estarei batizando por ação do Espírito Santo, porque eu estou na igreja, como membro dela, seguindo o mandato que Deus, Jesus, segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, deu à sua igreja. E isso é muito importante, porque, por exemplo, o Cadu está aqui, e o Cadu é um enfermeiro. Ele trabalha numa área onde ele pode encontrar uma criança recém-nascida muito grave que precisa e está à beira da morte. Ele pode batizar essa criança? Pode. O Natanael está na escola diaconal. Pode ser que amanhã ou depois ele faça uma viagem e se encontre numa situação onde uma pessoa precisa ser batizada e não tem um diácono, um padre, um bispo por lá. Ele pode batizar? Pode. E a Gracinha? A Gracinha é leiga. Será que ela pode batizar? Se for necessário, pode. Mas, Bernardo, então é uma baderna, qualquer um pode batizar. Mas nós não estamos aqui disputando quem pode mais, quem pode menos. Nós não somos uma instituição de poder, nós somos uma instituição de serviço. Nós somos uma instituição de amor. Nós estamos aqui para amar o mundo e servir aqueles que precisam. E, no fim das contas, qualquer um que batizar, batizou em Jesus Cristo, por ação do Espírito Santo. Então, todos somos iguais. Vamos parar com essa visão de hierarquia, de manda-manda. Não. Quer viver na igreja, muda a tua visão. É a visão de quem segue, não de quem manda. Entende? É difícil. É difícil. Eu sei. Eu sei. Eu estou te pedindo muito. Mas acredite em mim. É possível. Vamos adiante. De graças recebestes, de graça deveis dar. Opa! Peraí! Não entendi isso, não. O que você não entendeu? Os dons, as graças, as bênçãos, os perdões, as misericórdias, o amor que Deus lhe deu, você pagou? Você comprou? Você merece receber a vida eterna? Você merece receber a comunhão? Você merece receber o perdão dos pecados? Não. Porque a relação da igreja não é a relação mercenária, não é a relação do pagamento. Isso não é um bem. Sabe, a gente tem um negócio que é a intenção da missa. E aí as pessoas dão lá um dinheiro pela intenção da missa. É até interessante porque às vezes tem missa com intenção própria, missa de 15 anos, missa de bodas, missa de não sei o quê. E aí a pessoa quer fazer uma missa só para aquilo, pede um padre para vir, pede um momento na igreja, né? E claro que isso tem um custo, gasta energia elétrica, gasta isso, gasta aquilo, né? E é lógico que se paga. Mas, mesmo isso, nós temos que ter cuidado. Né? Tanto que durante muito tempo existia uma missa da igreja chamada pro populi, para o povo. Por quê? Porque a igreja dizia, as intenções elas não são pagas. Então, se você quiser fazer a missa dos seus 25 anos de matrimônio, dos seus 15 anos de vida, do seu, sei lá, regresso de uma viagem perigosa, você faria na missa pro populi. Está ali, está a intenção, está o agradecimento, está
a festividade, tal, o momento de luto, não tem problema. E ninguém pagava nada. Várias igrejas hoje falam o seguinte: todas as intenções são pro populi. Todas as missas. Ah, Bernardo, mas e se eu quiser dar um dinheiro? Aí você dá. Coloca lá nas esmolas, porque você não vai pagar essa intenção. A igreja é pobre para os pobres. Hã? Ah, eu sou comunista porque estou falando isso? Se deu mal. Porque o Papa Francisco já falou que a igreja é pobre para os pobres. E se você não gosta do Papa Francisco, o Papa São João 23 também falou isso. E eu te digo mais, vários e vários são os textos do magistério, seja o magistério, seja a tradição, seja a Sagrada Escritura, que fala claramente que a nossa igreja não é um lugar de dinheiro, e sim um lugar de cuidado dos pobres, dos fracos, dos periféricos, dos marginalizados. Ah, Bernardo, pastor da igreja tal. Para. Nem termina a frase. Eu quero dizer para você que eu não gosto e não quero semear a discórdia dentro da igreja de Jesus. Há pastores que merecem crítica, sim. Há padres que merecem crítica, sim. Há bispos que merecem crítica, sim. Há diáconos que merecem crítica, sim. Mas eu não estou aqui para apontar o dedo para o erro dos outros. Porque eu morro de medo dos meus erros, das minhas falhas, das minhas incapacidades e dos meus limites. Olha, na boa, vamos parar com essa briguinha, com essa confusãozinha, com essa coisinha de querer mostrar que o outro está errado, que eu sou bom e os outros são ruins. Vamos crescer muito, vamos lá na frente. Vamos falar do grande compromisso da igreja. E aqui eu quero dizer o seguinte: nós não precisamos de templos para ser igreja. Nós não precisamos de paramentos lindos e luxuosos para ser igreja. Nós precisamos de pessoas que amem para ser igreja. E aí Jesus fala: não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro, sacola, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bastão, pois o operário tem direito ao seu sustento. E lendo essa passagem, me lembra agora, por exemplo, a Rerum Novarum, onde o Papa Leão XIII, não é o Leão XIV, deixa claro da justa necessidade de receber, que o operário receba o seu dinheiro devido. Mas eu também acho que nós devemos pensar naqueles que dedicam a sua vida à igreja. Sejam os padres, sejam os bispos, sejam as irmãs de caridade. Eu acho até que pessoas que assumem compromissos, né? Por exemplo, alguém que tem que fazer um curso pela sua formação. Eu quero que fulano seja catequista e quero que ele faça um curso para ser um bom catequista. Eu acho que a gente deveria pagar esse curso para essa pessoa. Não só o curso, mas, por exemplo, a condução para esse curso. Tá? Por quê? Porque o operário merece o seu salário. É claro que essa pessoa que está se tornando catequista, essa pessoa que está se tornando ministro, essa pessoa que está se tornando, sei lá, líder do círculo bíblico, ela não está fazendo isso porque é um trabalho.
Ela não está fazendo isso para receber um salário, mas eu acho que nós devemos pensar nisso. Eu acho que uma pessoa que dedica sua vida à igreja tem que ser acolhida. E aqui eu quero fazer uma crítica, porque eu não tenho problema nenhum em fazer crítica. Às vezes eu vejo igrejas, paróquias cheias de dinheiro, ao lado de outras paróquias que têm pouco dinheiro. Né? Eu vejo, às vezes, alguns padres que têm dinheiro sobrando, enquanto outros têm dinheiro faltando. Me desculpa quem for ficar chateado, mas isso está errado. Não deveria haver essa injustiça, essa desigualdade dentro da igreja. Eu penso que numa mesma diocese todos deveriam receber o mesmo salário. Congura, tudo bem, a mesma congura. Todas as paróquias deveriam dar as mesmas condições. Todos deveriam pagar o mesmo pelo plano de saúde. Eu não sei se paga diferente, mas eu acho que deveria ser assim. Entendam, nós anunciamos o reino. E o reino dos céus é um reino de igualdade. É um reino onde todos têm, vamos dizer, o mesmo valor, o mesmo, e portanto recebem o mesmo sustento. E não é justo que alguns recebam mais se outros recebem menos. Tudo bem, se todos recebem o justo para o convívio decente, correto, adequado, que alguns recebam um pouco mais, eu até aceito. Mas eu não aceito ouvir que alguns têm menos, ao ponto de passar alguma necessidade, enquanto outros têm sobrando. Eu não admito que algumas congregações possam gastar milhões para fazer seus templos, suas capelas, enquanto algumas paróquias, algumas capelas não têm o básico. Não tem sequer, por exemplo, banco para as pessoas sentarem. Está errado. Ah, Bernardo, você sonha um mundo, você é muito utópico. Sou sim, utópico, ingênuo. Sou. Mas eu não sou à toa. Não confundam isso com uma visão pouco realista. Isso é uma visão profética. Isso é anunciar o reino e denunciar os erros. É fazer a primeira regra que está aqui. É confiar que nós, à medida que formos crescendo o reino, as pessoas irão receber igual. Como isso vai acontecer, quando isso vai acontecer, eu não sei, mas vai. Eu tenho muita certeza disso. E seguindo adiante, para terminar, porque já está ficando tarde. É muito bonito quando Jesus diz: encontrou alguém digno, se hospeda com ele até o fim, até a sua partida. Saudam com a sua paz, a paz esteja nessa casa. E permanece lá, todo o tempo que você estiver. Porque aquela pessoa é digna. Porque aquela pessoa mereceu o respeito. Ah, depois veio um outro que é maior, mais rico, mais poderoso. Não te interessa. Fica nessa casa. Porque aquela casa foi a primeira que te recebeu. Sabe, às vezes a gente anda por aí, eu me lembro já de andar por alguns lugares e chegar em locais de casas de pessoas que não tinha chão, era terra.
Quando eu cheguei lá, a pessoa olhou e falou assim: ah, que bom que o senhor veio aqui e tal. O senhor quer um pedacinho de queijo, um pouquinho de café? Sinceramente, eu não tinha nenhuma fome naquela hora. Mas a querida, tão amada, tão vista. Aquela pessoa era uma pessoa que estava excluída da sociedade. Quando ela me viu na casa dela, ela se sentiu tão olhada, tão vista, recebeu tanta dignidade pela visita do diácono, doutor, que ela queria dividir o pouco que ela tinha. Essa foi a reflexão de hoje, feita em total improviso. Espero que vocês não tenham ficado muito aborrecidos, muito chocados, muito perturbados, né? E nós vamos tocando à frente, tá? Eu não sei se amanhã tem live ou não, eu vou ver ainda. Sábado tem Jogo do Brasil! Ai, meu Deus do céu! Ai. Eu vou fazer a live. Que horas eu não sei, mas eu vou fazer, tá? Enquanto isso, vou deixar minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente se vê, seja sexta, seja sábado. Eu não sei a hora, porque está na confusão, mas a gente se vê. Até lá. Beijos e bênção. Tchau, tchau.